E muito bem-vindo a este tema e a este vídeo que eu vou partilhar aqui hoje contigo, porque sei que é fundamental nós sabermos falar sobre isto, nós sabemos o que é que isto significa, e eu hoje vou falar sobre a verdade que ninguém te diz sobre liberdade financeira. E tu sabes o que é que me assusta no meio disto tudo? Não são as pessoas que têm pouco, seja pouco tempo, seja pouco dinheiro, mas são aquelas pessoas que aceitaram viver só com o suficiente para o resto da sua vida. Não é durante um curto espaço de tempo, é para o resto da sua vida. As pessoas vivem com medo de arriscar, mas as pessoas esquecem-se que têm é de ter medo de ficar no mesmo lugar, de ficar com a mesma rotina, de ficar com o mesmo salário e aquele mesmo vazio que existe muitas vezes à segunda-feira, que muitas vezes nem é à segunda-feira, é ao domingo à noite, já quando sabemos que na segunda-feira de manhã temos que acordar cedo, porque vamos para a mesma rotina, vamos estar com pessoas que não gostamos, vamos estar num ciclo sem evolução e para no final do mês recebermos aquele salário que muitas vezes eu costumo dizer que é uma droga. E quando tu perguntas a essas pessoas o que é que mais querem, as pessoas dizem que querem tempo, que querem liberdade, que querem dinheiro, que querem tudo isso, mas quase ninguém sabe o que é que isso significa. As pessoas só sabem que não querem ter chefes, as pessoas só sabem que não querem ter horários, as pessoas só sabem que não se querem sentir presos com regras. Mas a liberdade não é a ausência de prisão. A liberdade é a presença de escolha. Tu podes decidir no teu dia o que fazer, com quem fazer, à hora que queres fazer. É tu não teres regras. Lembra-te, liberdade não é tu poderes fazer tudo, é tu não seres obrigado a nada. E isso exige muito mais do que sonhar alto. Talvez tu não saibas, mas a maior prisão do século XXI tem paredes invisíveis e são feitas de rotina, são feitas de dívida, são feitas de o que os outros vão pensar sobre nós quando tens um contrato, quando tens um salário, quando tens um horário. Mas será que tu tens uma vida? É a pergunta que eu te deixo. Será que tu tens uma vida? Estás à espera sempre do próximo fim de semana para viver e nem percebes que estás a trocar os teus melhores anos de vida por sobrevivência. Porque aquilo que ninguém te ensinou é que vender tempo é vender a liberdade. E que quem vive a contar todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, todas as horas, já parou de viver há muito tempo. Ou seja, as pessoas acabam por sobreviver em vez de viver. Então, mas e qual é que é a verdade sobre a liberdade, sobre tempo, sobre dinheiro, sobre a liberdade financeira? A verdade. A verdade é que a liberdade não vem quando tu, ou eu, ou qualquer outra pessoa ganha muito dinheiro. A liberdade vem quando nós começamos a construir uma visão para a nossa vida. Quando tu decides duas coisas. Quando tu não queres só sobreviver e quando tu queres construir algo que faça muito sentido para ti, em que tu te sintas realmente a desfrutar do que estás a fazer. Mas essas duas decisões têm um custo, porque liberdade é uma conta que se paga com muita responsabilidade, tal e qual como eu já falei no vídeo anterior que eu lancei aqui no meu canal. Disciplina e tensão, e tu vais ter de te olhar ao espelho e perguntar muitas vezes se eu estou mesmo a viver a minha vida ou estou apenas a sobreviver numa vida que me deram, que me impuseram. E agora eu vou-te falar sobre os três pilares da liberdade. Três coisas que eu acredito que são importantes para nós vivermos a nossa vida com liberdade. E a primeira é a clareza de visão. Okay? O que é que tu estás a construir? Porquê é que tu estás a construir? Para quem é que tu estás a construir? Porque sem visão, qualquer distração à nossa volta, e hoje em dia nós sabemos que o nosso mundo, a nossa sociedade, qualquer coisa é praticamente uma distração, parece sempre uma oportunidade. Ou seja, nós temos que ter um plano e nós temos que saber para onde é que nós queremos ir. Segundo pilar
fonte de rendimento que não depende única e exclusivamente do teu tempo. Porque a liberdade começa quando o teu dinheiro já não depende das tuas horas de trabalho. E nós sabemos que grande parte das pessoas hoje em dia troca todo o seu tempo, praticamente, por dinheiro. E isso condiciona e muito. Um negócio, seja um extra, algo que te permita respirar. Concentra-te mesmo nisto, que é criares um rendimento extra, vai permitir-te ganhares mais dinheiro e eventualmente poderes investir esse dinheiro, gerares mais dinheiro, porque dinheiro vai-te comprar muito tempo. Hoje em dia as pessoas acordam de manhã, vão para um trabalho e muitas vezes nem sabem porque é que vão para esse trabalho. Apenas porque precisam de dinheiro ao final do mês, porque existem sempre contas a pagar. Mas se essas contas estiverem pagas com o mini negócio que nós criamos, com o negócio que nós criamos, com o rendimento extra que nós criamos, será que conseguimos aproveitar a vida com quem mais gostamos com mais tempo? Terceiro, tempo com propósito. Porque a liberdade não é tempo livre, é tempo com sentido. Foi isto que eu acabei de dizer. Aproveitarmos realmente a vida com quem nós mais gostamos, a fazer as coisas que nós mais gostamos. Porque há quem esteja o dia todo em casa e continua preso. Há quem esteja o dia todo em casa e não tenha liberdade nenhuma. Porque continua preso a um ciclo, a não crescer, a não se desenvolver. Então, estes para mim são os 3 pilares fundamentais da construção da liberdade. E eu estou a falar sobre este tema porque eu, há uns anos atrás, quando eu até trabalhava para outras pessoas e mesmo quando eu iniciei o mundo dos negócios, eu falo disto porque eu também já vivi o oposto. Eu já me senti muito pequeno num lugar onde eu sabia que não pertencia lá. Eu esperei por férias como se fossem a salvação de tudo aquilo que eu estava a viver que não gostava tanto. Já fingi que estava tudo bem só para não ter a possibilidade de desiludir outras pessoas. E um dia eu parei e pensei: se eu quero resultados diferentes na minha vida, eu vou ter que ter ações diferentes. Eu vou ter que fazer coisas diferentes, porque se eu continuar dia após dia, a não questionar, a não querer mudar, a evitar tudo aquilo que acontecia na minha vida que eu não gostava, eu iria continuar com os mesmos resultados. Eu olhei para a minha vida e vi que estava à espera do milagre. Quando o milagre sempre fui eu, que era a primeira coisa que tinha que mudar, era a minha mentalidade, aquilo que eu queria e estava a fazer, tinha que mudar também para eu atingir outros resultados. E foi quando eu percebi que se não mudasse, ia passar mais um ano no mesmo lugar. Com as mesmas desculpas, o mesmo medo, o mesmo depois eu vejo. Eu olhava para tudo isto como, depois vai acontecer. Depois vai acontecer. Mas passava um dia, passava uma semana, passava um ano, 2 anos, 3 anos e as coisas não mudavam. E eu entendi que, ok, vou fazer coisas diferentes. E agora tu ouves e vês este vídeo e achas: ei, mas Fred, isso que tu estás a dizer não é para mim. Eu não sou essa pessoa, eu sou introvertido, eu sou tímido, eu tenho medo, eu não percebo nada sobre dinheiro, eu não conheço assim tantas pessoas. Então, deixa-me já dizer-te: liberdade não é para os mais inteligentes, nem para quem já sabe tudo. É para quem tem de coragem de tomar uma decisão, mesmo com medo. Coragem não é a ausência de medo. Okay? Coragem é ter medo e avançar na mesma. E quanto mais cedo entendes isto, mais rápido deixas de esperar pela sorte que tantas pessoas hoje em dia procuram. E começas a construir com intenção. E não a ver se vai dar. Não, começas a construir com intenção porque tu tens uma visão para a tua vida. Não precisas de largar tudo aquilo que tu fazes na tua vida, os teus amigos, o teu trabalho, os teus hobbies, aquilo que tu gostas, não precisas de largar tudo de um dia para o outro, ou nem sequer precisas de largar. Mas precisas de começar a fazer perguntas que nunca ninguém te ensinou a fazer na tua vida. Tenho a certeza. Que é, o que é a liberdade para mim? O que é que me está a aprender? O que é que eu tenho que começar hoje para não continuar igual amanhã? 3 perguntas. 3 perguntas que
eu te desafio a fazer e se quiseres até podes partilhar comigo. Podes mandar-me mensagem direta no Instagram e podes partilhar comigo o que é que respondeste a estas 3 perguntas. E então, depois de tudo isto, chegamos aqui ao final e tu pensas, epá, voltas a pensar, isto não é para mim, não dá, eu não sou assim, eu não sou essa pessoa. E eu digo-te, a liberdade é possível. A liberdade de tempo, a liberdade de dinheiro, mas exige que tu pares de viver para agradar apenas aos outros, para sobreviver, para não falhar. A tua vida só vai mudar quando tu começas a ter mais medo de ficar onde tu estás do que dar o primeiro passo para iniciares essa tua jornada. Lembra-te de uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que liberdade não é poderes fazer tudo, é tu não seres obrigado a nada na tua vida. E se de alguma forma este vídeo mexeu contigo, comenta aqui chega de sobreviver e nós vamos falar sobre o que é que significa realmente construir liberdade.